Fala pessoal, tudo bem? Nos vídeos e no Instagram a gente tem falado quão importante é ter um site de portfólio disponível para causar uma boa impressão na entrevista de emprego, né? Então eu decidi criar esse tutorial para mostrar para vocês como fazer um site de portfólio. É um site simples, mas que consegue mostrar que você já colocou a mão na massa, já sabe fazer uma coisa ou outra, principalmente com desenvolvimento web, né? O nosso site aqui, ele tem uma estrutura de um header para a barra de navegação, ele tem um body aqui, onde a gente está usando o CSS Grid para organizar os elementos, e a gente tem uma página sobre aqui também, que a gente vai colocar informações sobre a pessoa, a gente também está usando o grid aqui para organizar o conteúdo. Então é um site simples, mas bem bonito, e o que é legal também é que ele é responsivo. Então quando a gente diminui ele aqui, a grid vai se atualizando, e quando ele chega no formato aqui de celular, até o nav se atualiza, um menu deixa de existir e o site fica mais simples aqui. E qualquer um desses cards aqui, a gente clica no card, ele direciona para o repo lá no GitHub, tá bom? Então vamos lá. Eu criei uma pasta no meu computador, coloquei o nome vídeo portfólio nela, dentro dela eu coloquei uma pasta public, onde eu coloquei algumas imagens, basicamente a minha foto de perfil, que eu vou colocar lá no site. Essa foto aqui eu vou utilizar só como um placeholder para começar a desenvolver o site, ter uma ideia de como as coisas estão funcionando, e os ícones das redes sociais, que a gente vai colocar no menu aqui em cima. Então vamos lá, vou fazer aqui, a gente vai fazer juntos esse site passo a passo. Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamar ele de index.html. E vamos começar. Já vou abrir ele aqui no nosso navegador. Por enquanto ele está vazio. Vamos lá. Então vou colocar aqui. O VS Code ele ajuda bastante com essa parte de autocomplete. Então eu recomendo a todos que utilizem ele. Vou colocar aqui portfólio Felipe Barbosa no nosso título. E aí agora a gente já pode começar com a estrutura do nosso site. Dentro do body aqui eu vou colocar um header que vai ser responsável pela essa parte de cima aqui do nosso site, né? Então ele vai ter uma classe chamada nav, né? E dentro dele a gente tem, lembrando que quando ele está maior, ele tem uma lista aqui com 2 itens e uma lista aqui com 3 imagens. Então a gente já vai fazer isso. Uma lista não ordenada aqui com a classe navItens. E a gente vai ter 2 itens. Li, para criar um item, vou colocar aqui home e vou colocar o outro aqui sobre, né? E esses caras aqui, eles são links. Então na verdade ele é um A, né? Tag A. E a gente vai colocar aqui. E a gente pode colocar pode deixar assim por enquanto, depois a gente vai mexendo com a estilização deles. O nosso título vai ser um H3, vou colocar o meu nome aqui. E a lista aqui de ícones também é uma outra lista não ordenada. Ela vai ter a mesma classe, navItens. E ela vai ter li, image, e vamos colocar aqui image source igual public barra Instagram. Depois a gente vai colocar a ação para esse cara aqui redirecionar lá para o Instagram, né? E aí a gente coloca aqui que esse aqui é o do YouTube e esse aqui é o do LinkedIn. Certo? Então a gente já pode dar uma olhadinha aqui no nosso site como ele está ficando. Beleza? Está ficando bem legal. E aí a gente vai colocar aqui agora 2 seções. A section que eu vou chamar aqui de main, que seria o corpo principal do nosso site, onde vão estar os cards, né? E a gente vai ter uma outra chamada profile, que vai ser
essa aqui, né? Na section main aqui, a gente não tem nenhum conteúdo para colocar de primeira mão, porque todo esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, ele está sendo gerado pelo JavaScript. Mas para a gente fazer alguns testes, a gente vai colocar aqui algumas divs de exemplo, só para ficar fácil da gente visualizar. Então vou colocar aqui que essa é uma div com a classe post, e dentro dela, ela sempre vai ter uma image com o source public foto.jpg. Que essa imagem aqui ela vai ter uma classe também, que a gente pode chamar de post image, tá? E aí eu vou repetir isso aqui para umas 4 vezes, para a gente conseguir visualizar no nosso site. E também a gente precisa, como aqui, quando a gente passa o mouse por cima, a gente vê um outro elemento, que é um link, a gente vai adicionar esse link aqui no nosso site. Então, eu vou colocar aqui não vou nem colocar o href por enquanto, vou colocar aqui assim que isso aqui é um link de exemplo. E vou colocar o mesmo para todos os outros. E esses links todos aqui, eles vão ter uma classe chamada postLink, porque ele vai ter que ter uma propriedade específica no CSS que vai permitir a gente colocar um estilo nesses links aqui, né? E no nosso profile, a gente vai colocar uma div que a gente vai chamar de image, vamos colocar assim, profile image container, e aqui vai ficar a nossa imagem que está na public/felipe.png, né? E a gente vai ter uma outra div aqui que a gente vai chamar de profile text, que é o nosso conteúdo, o texto que a gente tem sobre a gente. E eu vou colocar aqui dentro um H3, que vai ser o nosso título, e vou colocar um P aqui, um parágrafo, que eu vou colocar Loren. Então, um texto aqui de exemplo só para a gente testar o nosso markup, certo? Então, se a gente ver aqui, a gente consegue ver que o nosso markup aqui não está fazendo sentido nenhum ainda, né? Então a gente vai começar a estilizar esse site. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um link para o nosso arquivo CSS, então eu coloco um link rel style sheet e o source vai ser, vou colocar na pasta public mesmo, style.css, e aí a gente vai vir aqui e na pasta public a gente vai criar um arquivo style.css, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é baixar uma fonte para o nosso site para ele ficar mais... não ter essa fonte Times Roman aqui padrão. A gente vai colocar uma fonte mais bonita. Aqui vocês podem copiar, depois vocês vão ter o código à disposição. É a fonte Montserrat lá do Google. Ela tem uma aparência mais adequada para colocar num site como esse, né? A primeira coisa que a gente vai fazer depois disso é tirar os espaçamentos do nosso site, porque isso acaba atrapalhando um pouco. Então eu vou colocar um wildcard aqui, que isso aqui vai se aplicar a todos os elementos da página, e vou colocar aqui todos os elementos da página tem um padding de 0 e tem uma margem de 0. Então ele vai resetar todos os estilos da nossa página para que eles não tenham nenhum espaçamento entre eles, e por algum motivo aqui não foi. Vamos ver aqui, deixa eu ver a minha colinha. Ah, talvez seja por isso. Talvez seja, tinha que ter colocado aqui que o tipo é igual a um text/css. Vamos ver se agora vai. Aparentemente agora vamos fazer um teste prático aqui, ó. Background black, só para testar.
não está pegando. Qual razão? href. Até a gente esquece, gente. Vou colocar aqui, era href e não src aqui, por isso que não está pegando. Agora ele já tirou todas as bordas do nosso texto. E agora a gente pode continuar. Então eu vou colocar aqui que no nosso HTML e no nosso body, a fonte family vai ser essa Montserrat que a gente baixou, no estilo sans, e o backup aqui é o sans serif. A cor do nosso site, eu vou colocar uma cor que é quase preta, mas não é preto, um cinza bem escuro, porque o preto fica muito forte, né? E o nosso body, ele vai ter um width aqui de apenas 80% para não ocupar toda... para o nosso site não ficar encostando aqui nas bordas. Então todo o corpo vai ter 80% de largura, tá? Então a gente já consegue ver que a fonte aqui mudou, né? E aí a gente vai começar a estilizar o nosso nav aqui. Eu vou esticar isso aqui um pouco de volta. E eu vou colocar o nosso Style CSS do lado aqui, para ficar fácil. Então, a classe nave, ela vai ter um width de 100%, ela vai ocupar todo o espaço que está disponível ali para ela. Ele vai ter um height de 25 view height, ou seja, mais ou menos um quarto da tela vai ser ocupado, um pouco menos de um quarto da tela vai ser ocupado por esse elemento. E para organizar os itens lá dentro, a gente vai colocar um display flex, a gente vai colocar para justificar o conteúdo com space around, então ele vai separar as coisas lá dentro da página. Eu vou até deixar isso comentado por enquanto, e eu vou colocar ele para alinhar tudo no centro, tá? Então a gente já consegue ver aqui que as coisas começaram a aparecer aqui, e elas estão empilhadas, né? O home, o sobre e os ícones. Quando eu coloco aqui o Justify Content Space Around, vocês vão ver que quando a gente diminuir as coisas aqui, elas vão ficar todas separadinhas, bem legal, já na nossa nave. Eu vou colocar aqui que o nosso H3, nosso título, ele tem um font size de 1.4 rem, para ele ficar um pouco mais gordinho aqui, ficar um pouquinho mais legal. E as nossas imagens aqui, eu tinha esquecido de colocar, eu vou colocar que ela tem uma classe chamada... Eu vou colocar assim, ó, nem preciso. Eu vou colocar aqui os nossos nav itens, image. Eles vão ter um max width de 28 pixels, o que vai fazer que eles vão ficar bem pequenos. Ficaram pequenos, e agora vocês conseguem ver o efeito do Justify Content, que as coisas ficaram separadas. A gente consegue ver que na lista nós temos essas bolinhas aqui, né? Então a gente vai tirar elas usando aqui um nav itens, e aqui a gente vai colocar list style type none, né? E basicamente é isso. Vamos ver aqui, tirou o estilo. E eu quero que os nossos itens da nossa lista, eles fiquem na horizontal. Então eu vou colocar aqui o nav itens. Tudo que é li vai ter um display flex. Eles vão fazer um justify content center. E eles vão ficar alinhadinhos no meio também. Vamos ver se isso aqui resolve. Bom, eles se juntaram aqui, mas ainda assim eu preciso que eles fiquem na horizontal. Eu vou fazer isso no nosso nav items aqui, vamos ver. Vou colocar um display flex. E aí ele muda a orientação, porque o flex, o padrão dele, ele faz essa orientação aqui por coluna. Os nossos itens, eles estão muito grudados, né? Então a gente pode colocar uma margem neles. Cadê aqui? No LI, a gente pode colocar uma margem aqui. Vamos por assim, vamos tentar. 0.5 view W. Pronto, eles já ficam com um espaçamento legal entre eles.
e é responsivo. Como o espaçamento ele é referente à largura da página, view width, ele vai aumentando conforme você vai aumentando o tamanho da página. E conforme vai diminuindo, ele diminui junto também. Então, para nossa navegação está quase pronto. A gente só precisa colocar uma estilização nos nossos links aqui, para que quando você passa o mouse por cima, ele tenha esse efeito aqui, mostrar que você está realmente passando sobre um link. Então a gente vai colocar aqui que os nav itens, que são links, eles vão ter um padding de 10 pixels, um border radius de 5 pixels para ele ficar arredondado. E é isso. E aqui a gente põe um cursor, também um pointer para ficar com a mãozinha, ao invés do negócio. Ok. E aí, a gente vai falar que o nav itens, quando você estiver passando o mouse por cima, ele vai ter um background color que vai ser um cinza mais claro. Então eu vou colocar aqui um EEE, que é um cinza mais clarinho. Então a gente já consegue ver aqui que o nosso menuzinho já está interessante, né? Então, o nosso navbar está pronto. E agora, o nosso conteúdo do site está todo junto na esquerda, né? Para a gente resolver isso, a gente pode vir aqui no nosso CSS e colocar aqui o body tem um margem 0 alto, o que vai fazer que o conteúdo fique todo alinhado no meio, já dá uma carinha bem melhor no nosso site, né? Beleza. Agora vamos trabalhar no nosso conteúdo principal aqui, no nosso main, onde a gente vai fazer um display grid, que vai organizar todo esse conteúdo aqui dentro, né? Então vamos colocar aqui que o main, ele tem um display grid. Aqui vai entrar algo um pouquinho avançado, que é o seguinte. A nossa grid, ela vai ter um número de colunas que vai depender do tamanho da tela que ele está. Então a gente vai fazer essa função aqui, repeat, uma função aqui do CSS, e a gente vai falar que ele vai repetir esse tamanho caso o tamanho da coluna não exceda esse tamanho aqui, 360 pixels e 1 FR. Então, o que vai acontecer? Quando você tem só 360 pixels na sua tela, você só vai ter uma coluna. Quando você tiver 720, ele vai adicionar mais uma fração na nossa tabela, de forma com que ele fique com 2 colunas. E assim vai, até que ele fica no máximo com 4 colunas. Se eu tivesse uma tela 4K, provavelmente ele teria mais. Tá? Então ele vai ter isso aqui. A gente pode colocar um grid gap, que ele está falando aqui que está obsoleto, mas a gente vai usar do mesmo jeito. E aí a gente vai colocar que ele tem um gridzinho aqui de 0.5 view width, que vai ser um pouco responsivo também. E a gente vai falar que nessa grid o conteúdo vai ficar alinhado no meio. Então a grid, por exemplo, ela está com uma coluna ocupando todo esse espaço. Esse card aqui ele vai ficar no meio dessa célula que vai ser criada. Então vamos ver aqui. A gente consegue ver que o grid já foi criado e a gente já consegue ver que ele vai criando colunas enquanto a gente vai mexendo no tamanho da nossa página. Tá? Tem um problema aqui, que é que o nosso link está do lado do nosso card e a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ele fique sobre ele, então a gente vai trabalhar nisso agora. Eu vou atribuir um tamanho para o nosso card aqui, que a gente está chamando de post. Eu vou deixar um tamanho nele fixo, com uma largura de 350 e um height de 500 pixels. E eu vou falar para ele também Justify Self Center, para que ele fique centralizado na grid. Né? Provavelmente isso aqui nem precisava. Realmente aquilo lá nem precisava, era só colocar o Justify Self Center
para ele ficar centralizado. A imagem também vai ter esse tamanho, então eu vou colocar um post image, ela vai ter o width de 350 pixels também, e vai ter um height de 500 pixels, então ela vai ter o tamanho exato do card. E o nosso link, ele ficou atrás, né? Então a gente vai fazer aqui que o nosso post link, ele tem uma posição que é absoluta, ele vai ficar na frente dos outros itens, ele vai ter um background branco, background color, vou colocar o background color white, e vamos ver como que aparece aqui já. Ele está aqui. Então a gente pode colocar ele na posição, vamos colocar top 0, bottom 0, left 0, right 0, para ele ocupar todo esse espaço aqui. Vamos colocar aqui também, deixa eu ver, por enquanto é isso. Perfeito. Então a gente consegue ver que o link está aqui, né? Está todo errado. E a gente pode colocar aqui que esse cara vai ter uma posição relativa. Então os links agora, eles estão na frente dos nossos cards. A gente tem aqui o link, o post link, e ele está entrando na frente do nosso card que tem a imagem. Como que a gente resolve isso? A gente vai colocar aqui que ele tem uma visibilidade de 0 e uma opacidade também de 0, só para ele ficar bem escondido. E aí ele vai ficar escondido, só que a gente quer que esse link apareça quando a gente passa o mouse por cima, né? Então a gente vai falar para ele que quando alguém interagir com um post, passar o mouse por cima com a propriedade hover, o post link ele vai ter uma visibilidade true aqui, um visible, e ele vai ter uma opacidade de 0.5, então ele vai ter 50% aqui de opacidade. E isso já está, aqui a gente pode ver que está funcionando, só que está tudo colado aqui no meio, né? Então a gente pode colocar aqui assim, que o post link vai ter um font size de 1.5 rm, para ele ficar um pouco maior. A gente pode colocar também um text align no centro, para ele ficar alinhado no centro. E a gente faz uma coisa um pouco feia aqui, a gente coloca um padding no topo, para que ele fique mais ou menos no meio do nosso card aqui. Então ele está com um padding de 50% e está alinhado no meio, bonitinho aqui, já está ficando legal. A gente pode colocar aqui que esse top, left, right, bottom aqui, ele pode pôr uns 10 pixels aqui, para ele dar esse efeito aqui de um overlay um pouquinho diferente. Ao invés de ocupar tudo, ele só ocupa parte do espaço de cima. E a gente pode colocar também aqui que quando esse cara aparece, a gente pode pôr uma transição, e a gente vai falar que a opacidade vai ter uma transição de 0.2 segundos. Vamos ver se isso funciona. Então, agora, o nosso link, quando você passa o mouse por cima, ele tem essa transição aqui. É um efeitinho bacana aqui para colocar. Então, para a nossa grid aqui, basicamente está feito. O nosso sobre aqui está funcionando já, está funcionando muito bem. Agora vamos trabalhar nessa página sobre aqui, que tá sem nenhuma estilização. A gente vai falar aqui a classe Profile, ela tem um display grid, e ele também tem o grid template columns, ele vai ter um FR e 2 FR. Então 33% do espaço disponível vai ser a primeira coluna, que vai ser onde vai estar a imagem, e a segunda coluna vai ter 66% do espaço, que basicamente é o nosso texto aqui, só que a nossa imagem está gigante, então por isso que ela está
ocupando todo esse espaço aqui. Então a gente vai colocar que deixa eu ver aqui, vou colocar uma classe aqui na nossa imagem, vou colocar que ela é Profile Pic, só para ficar fácil. E a gente coloca aqui que Profile Pic tem um Max Width de 20 view width. Ele já vai ficar menorzinho, beleza? E aí o nosso texto aqui, a gente está vendo que ele está meio colado, né? Então a gente pode colocar aqui que o nosso ponto Profile Text, a gente pode falar que tudo lá dentro tem um padding de 10 pixels, só para ficar um pouco mais espaçado. Então o título e os parágrafos aqui tem um espaço interessante entre eles. A nossa imagem aqui, ela está colada bem no início da div. Então o que a gente pode fazer aqui é colocar no Profile Image Container, a gente pode colocar aqui que o display é flex e que o Justify Content fica no centro. Então a nossa imagem ela fica alinhada aqui no meio, porém está feio, ela ficou esticada. A gente coloca aqui um Align Items no Flex Start e aí a nossa imagem vai ficar bonitinha aqui no começo. Tá? A imagem tá meio ruim aqui também, esse padding dela. A gente pode colocar um padding aqui também de 10 pixels nela, para ela ficar alinhada com o texto. Me parece bom. Como essa section aqui sobre, ela vai iniciar escondida, a gente vai colocar aqui que o profile, na verdade, ele tem um display none. Então quando a gente abrir o site, ela não vai aparecer, ela só vai aparecer quando a gente clicar no sobre, e a gente vai fazer isso com JavaScript. Tá? Agora, eu acho que vale a pena a gente trabalhar no JavaScript e depois a gente trabalha na parte responsiva do negócio. Então, como eu disse, esses cards aqui, na verdade, eles vão ser gerados a partir do nosso GitHub, né? O GitHub ele tem uma API que você consegue postar para ele, e você consegue postar da seguinte maneira. Você consegue fazer assim, ó. Vamos fazer um curl aqui, ó. O curl é um comando que a gente usa para fazer chamadas HTTP. Eu vou colocar aqui assim, eu vou copiar o link para ficar fácil. Que é o seguinte, API github.com/users /Felipe Bust, que é o meu usuário lá no GitHub, /repos. Esse comando, essa chamada, ela retorna esse objeto com todos os projetos públicos que eu tenho lá na minha conta, né? Então a gente vai usar essa API para popular o nosso site aqui, né? Então a gente consegue ver aqui o nome do projeto, a gente consegue ver quem que é o dono, que sou eu, né? A gente consegue ver a URL do projeto, entre outras coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um arquivo JavaScript que vai entrar nessa API toda vez que a gente carregar a página e puxar a lista de projetos que a gente tem público no nosso GitHub. Então eu vou vir aqui criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de main.js, e antes de trabalhar com ele aqui, eu vou importar ele na nossa página. Para importar ele na nossa página, eu só preciso colocar um script, e agora sim é o script source, né? Eu vou colocar public main.js /script. Beleza, ele está apontado aqui. E como a gente vai ter que fazer uma requisição HTTP, a gente vai fazer vai colocar uma biblioteca aqui no nosso código chamada Axios. Então eu vou colocar o import dela aqui. É muito importante que isso seja colocado antes do nosso arquivo JavaScript, porque
ele vai carregar essa biblioteca aqui e a gente vai usar ela aqui. Se a ordem estiver invertida, a gente não consegue utilizar, tá? Então eu vou vir aqui no nosso main.js e vou criar uma função aqui que vai se chamar retrieve repos, que eu estou buscando os nossos repositórios lá no GitHub. Eu vou colocar aqui uma variável user, que vocês depois vão poder modificar para o usuário de vocês. E eu vou atribuir aqui, eu quero identificar o container onde nós vamos criar os cards dinamicamente. Então eu vou dar um document.getElement by ID. E aqui, eu acho que eu não fiz isso. Eu tenho que vir aqui, ó, o nosso body. A gente vai colocar os itens nessa seção main. Então eu vou dar um ID para ele aqui, que vai ser usado ali. Então o ID dele é main. E aí eu vou falar assim, ó, document.getElement by ID main. Esse é o objeto aqui que vai ser categorizado como container. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um axios.get, vou fazer um request get para esse cara aqui, e eu vou colocar aquela URL que eu fiz a chamada aqui. Então eu vou pegar essa aqui, e vou colocar que, na verdade, ao invés de apontar para o meu usuário, ele vai apontar para a variável user. Então quando vocês mudarem aqui, vocês não vão precisar mexer no comando do Axios aqui. E o callback dele, o then, ele vai retornar o quê? Um resultado que a gente vai trabalhar com ele agora. Então eu vou fazer esse cara aqui, quando a gente chama ele retorna esse objeto aqui dentro desse array aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai já acessar esse objeto diretamente, então vou fazer um let, vou desconstruir esse elemento aqui, let data igual result. Não precisa se preocupar muito com a lógica aqui do JavaScript, isso é um assunto que a gente pode aprofundar mais depois. Eu vou fazer o seguinte, para cada elemento nesse array que foi retornado para mim, eu vou fazer um data for each. Para cada elemento que ele identificar ali dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai no nosso container, que é a nossa div aqui, e ele vai fazer um insert adjacent HTML. Então ele vai fazer o nosso código aqui, ele está pronto aqui, o nosso main, e a cada elemento que ele encontrar no GitHub, ele vai criar um novo elemento dentro da nossa div main aqui, né? E a gente já sabe o que a gente quer criar ali dentro. A gente quer criar uma div como essa aqui, né? Então eu vou colocar que ele pergunta aonde eu vou colocar isso, eu vou querer colocar antes que o elemento acabe, e eu quero colocar esse artefato aqui, esse conteúdo aqui, o nosso post, só que a imagem, não vamos se preocupar com a imagem agora, vamos deixar a imagem com esse aqui, e a gente vai colocar aqui o nome do link aqui, na verdade, ele vai ter um target aqui, um href, que vai ser o elemento ponto, a gente pode pegar aqui, ó, ponto URL, tá bom? E a gente pode colocar aqui que o nome desse cara aqui, o nome que vai aparecer no link, é o elemento ponto, vamos ver aqui, elemento.name, é o nome do projeto. Então é o nome do projeto, se a gente quiser a gente pode pôr até o full name aqui, que aparece o nome do usuário barra o nome do projeto, né? E se a gente rodar agora, a gente já deveria ver mais cards aqui. A gente não viu, por quê? Porque essa função ela não está sendo executada em nenhum lugar. Então eu preciso colocar aqui no meu HTML que o meu body, quando ele carregar, ele vai executar a função retrieve repos. Esse é o nome mesmo, né? E aí quando eu colocar para executar aqui,
a nossa lista ela já está com um montão de outros cards aqui, só que todos têm a mesma imagem. Por quê? Porque o source deles está como public/foto/.jpg. Então, uma forma que eu achei para resolver isso de uma forma simples foi o seguinte: no nosso github.com aqui, todos os repositórios meus públicos, eu coloquei, deixa eu ver aqui um que tem foto, vamos supor aqui o canal aqui, que é um projeto público. Eu coloquei essa foto.jpg aqui. Eu só vim aqui, coloquei um adicionar file e coloquei uma foto.jpg. Essa foto vai ser utilizada como a cara do nosso projeto. Então eu venho aqui e essa foto ela tem uma URL pública, né? Ele tem aqui, ó, github.com/usuário/nome do projeto, e aí, como sempre vai estar na master, é só colocar /blob/master/foto.jpg, que é o padrão que eu coloquei aqui nos nomes. Então a gente vai mudar o source da nossa imagem aqui para ser isso aqui. Então vou colocar esse source aqui e vou colocar que na verdade o usuário é o user, né? O projeto é o elemento .name, né? E o resto aqui continua igual, porque sempre vai estar na master e vai ter um foto.jpg, tá? E aí quando a gente faz isso, a gente consegue ver que o background color aqui, o background image aqui, deveria ter mudado, mas não mudou. Deixa eu ver aqui se a gente fez alguma coisa errada. GitHub user/element name. Talvez seja isso aqui, deixa eu ver. Faltou esse cara aqui, ó. Que ele vai renderizar ele realmente. Então ele vai, ao invés de ele acessar somente a página, quando você coloca o raw igual a true, aí ele realmente pega a imagem. E aqui essas imagens que vocês estão vendo aqui, são imagens que foram colocadas no meu projeto. E aqui já está funcionando. Se eu clicar aqui, eu consigo abrir aqui o projeto. Não era isso que eu queria que carregasse. Então não é esse URL que eu quero aqui. Talvez seja esse HTML URL. Vamos ver aqui. Exatamente. Então, era só trocar aqui por HTML URL. E a nossa parte lógica aqui do nosso /main está funcionando. A gente já pode até tirar aqui os placeholders que a gente tinha feito para fazer os testes, né? E aí já está aqui com todos preenchidos. E eu deixei aqui esse Simple Website sem foto para mostrar para vocês o processo como que ele é feito. Então vou vir aqui no meu GitHub, vou procurar aqui o Simple Website e vou colocar na master dele aqui a foto.jpg. Então vou vir aqui, Upload Files, pegar aqui e vou colocar aqui foto.jpg. A foto.jpg foi uploaded, vou colocar um commit e em teoria, quando a gente apertar aqui agora, o Simple Website está com background. Então todos os projetos com o background bonitinho, tá? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Esses botões aqui no nosso link, eles estão sem nenhuma ação, né? Não tem nada acontecendo. Então, vamos colocar isso aqui neles. A ideia é que quando você aperta Home, o Home aparece, e quando você aperta o sobre, o Home, o main aqui desaparece e aparece a div do sobre, né? Então a gente vai colocar aqui que o nosso Home ele vai ter uma função aqui, onClick, que vai ser executada, e a gente vai colocar aqui é um show home, a gente vai criar essa função lá no JavaScript, e no sobre vai ser o show about, tá? E aí aqui no nosso JavaScript, a gente cria essa função, a gente coloca aqui que o function show home, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a nossa div document.getElement
by ID main vai ficar com o estilo display igual a grid, que é o display padrão dela, e o nosso sobre, ele vai ficar com display igual a none, né? Só que tem um detalhe aqui, que o nosso sobre está sem o ID. Então a gente vai vir aqui, da mesma forma que a gente adicionou um ID main aqui, a gente vai colocar aqui a section profile, vamos colocar aqui que ela tem o ID igual profile. Então vou colocar aqui que o profile fica com display igual a none. E o contrário também é real. Então eu vou colocar aqui que a função show, vamos colocar show profile, né? Eu vou colocar aqui que o botão aqui vai ser o show profile. Ele vai fazer o inverso. Então ele vai colocar que aqui é um display none e aqui é um display grid, tá? Vamos ver aqui. Então tem o main aqui está normal. Se a gente clicar no sobre, tudo some e aparece o nosso profile, o nosso home aparece aqui de volta, né? Tem mais um detalhe aqui que vale a pena a gente mudar, que é o seguinte. Quando a gente encolhe todo o nosso site aqui, fica muito apertado as coisas, né? Então, uma coisa que vale a pena fazer no CSS é colocar uma media query para que esse menu aqui talvez se esconda e fique um pouquinho mais organizado aqui os itens, né? Então a gente vai vir aqui no nosso CSS e a gente vai fazer uma media query, que é algo até importante para você falar numa entrevista que você sabe fazer, né? A media query é algo que vai ser executado caso o tamanho do seu display tenha tal propriedade. Então a gente vai colocar aqui que essa parte do nosso CSS ela só vai acontecer se a nossa tela tiver até 800 pixels. Então uma tela com uma largura de 800 pixels, uma tela de tablet ali talvez. E aí o que a gente pode fazer aqui? A gente pode falar aqui que o nosso... eu queria sumir com esse cara aqui, tá? Então eu vou fazer que o nosso... vamos ver aqui o título deles aqui. O nav itens não vai dar, se a gente esconder o nav itens, a gente vai esconder os dois, né? Então eu vou colocar aqui que o ID disso aqui é menu, tá? Então a gente vai falar aqui que o menu, quando isso acontecer, tem um display igual a none. Então ele vai esconder quando a tela diminui, tá? Vamos ver aqui. Diminuiu, o menuzinho saiu, né? Então dá um efeito legal que mostra que você realmente pensou na parte responsiva do seu site para as coisas ficarem legais, né? E por fim, eu acredito que a última coisa que falta aqui no nosso site é que os links aqui do Instagram, do YouTube e do LinkedIn não estão funcionando, né? E então a gente precisa vir aqui nas nossas imagens aqui e a gente coloca que elas têm uma... ao invés de criar um A em volta da nossa imagem, que poderia ser uma possibilidade, a gente pode fazer isso com JavaScript também. Então a gente pode colocar aqui um click, um evento de click, e a gente coloca aqui um window.open. E aí eu vou colocar aqui, na verdade, com aspas simples. E aqui eu vou colocar que ele vai abrir o Instagram. Então, http://instagram.com. Aparentemente está tudo certo. Vamos colocar aqui. Cliquei, ele abriu o Instagram. Então é só replicar isso aqui lá para os outros, né? E aí aqui vai ser o YouTube e aqui vai ser o LinkedIn, tá? Bom, acho que era só isso que tinha para mostrar, pessoal. Acho que a gente pode poderia fazer aqui uma media query para esconder essa imagem quando
quando o site está pequeno, né? A gente poderia colocar isso, posso deixar isso como exercício para vocês também. E tem um outro detalhe aqui que é o seguinte, né? Quando a gente diminui, a gente perde o menu, a gente não tem como acessar o sobre. Então a gente vai fazer que, quando a tela estiver pequena, ele vai mostrar o sobre automaticamente. Então a gente vai colocar aqui que o nosso profile, profile, quando a tela estiver pequena, vai ter um display igual a grid, e ele vai ter só uma coluna, para as coisas não ficarem muito uma do lado da outra. Então se a gente fizer isso e descer para cá, deixa eu ver aqui, não foi, tá com um ponto a mais aqui. Aí a gente consegue ver aqui que o nosso site aqui, a nossa página sobre aqui, ela aparece quando o site está pequeno, e quando o site está grande, ele desaparece, e você pode apertar aqui e ele fica legal. Bom, pessoal, então pro guia de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, enviem os seus próprios exemplos aí. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como publicar esse site aqui. A gente vai usar o GitHub Pages para deixar esse site público, para que você possa colocar no seu currículo e as pessoas possam acessar o seu site aqui personalizado. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado a todos e até mais.